Classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco, o Templo Romano de Évora é um dos mais famosos marcos da cidade de Évora e um símbolo da presença romana em território português. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Iniciada sua construção na época de Augusto, no século I d.C., o Templo Romano de Évora é o único no país e um dos mais notáveis da Península Ibérica. Durante muito tempo, julgou-se tratar de um templo dedicado a Diana, a deusa da caça romana. Porém, estudos posteriores demonstram tratar-se de um santuário consagrado ao imperador. Apesar das destruições sofridas ao longo dos séculos, o templo, de estilo coríntio, ainda preserva a planta original, desenhando um retângulo de 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. As colunas da fachada desapareceram completamente, restando as 6 da retaguarda e algumas das laterais. O Templo de Évora é um dos vestígios da abrangência do Império Romano, que estendeu o seu domínio também em território português. E foi sobre uma dessas campanhas de expansão romana que Camões, o poeta nacional português, descreveu o bravo guerreiro Viriato, que, sendo um dos líderes da tribo lusitana, confrontou o exército romano na Península Ibérica, sendo então infelizmente vitimado em 139 a.C. A expansão e a supremacia romana já haviam sido previstas há mais de 450 anos antes do martírio de Viriato pelos romanos. Na corte real da Babilônia, Deus concedeu ao rei Nabucodonosor um sonho. Sem poder compreender o sonho, Nabucodonosor entra em desespero, até que um servo de Deus se prontifica a declarar o sonho e a sua interpretação. No último programa, nós paramos no momento em que um profeta Daniel relatou ao rei o que ele havia sonhado. E agora vamos acompanhar a interpretação deste sonho tão fascinante. Daniel, o que significa? O que significa este meu sonho? Amigos, você sabe o que significa este sonho de rei Nabucodonosor? Significa que Deus está em controle. Deus controla o mundo. Nós não estamos apenas sozinhos aqui no universo. Deus não nos abandonou, mas Deus está controlando a história da humanidade. Continuando a interpretação, vocês estão comigo ainda? Ok. Verso 37. Tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és o quê? A cabeça de ouro. Daniel diz ao rei, o sonho começa contigo. A cabeça de ouro é você. Nesta hora, Nabucodonosor deve ter se inchado um pouquinho, né? Pensando que, bom, eu sou a cabeça de ouro. Na realidade, o ouro é uma boa representação de Babilônia, do reino de Nabucodonosor. Em termos históricos, nunca houve um reino como a Babilônia. Depois de 605 a.C., a Babilônia se tornou o reino mais poderoso em toda a terra. Ouro por todos os lados. Você lê os escritos históricos daquele período,
que dizem que lá em Babilônia tinha ouro nas paredes, nas mobílias, né? Tinha ouro por todo lado. O ouro era um metal representando o Império Babilônio. Um império decadente. Então, até hoje, às vezes, quando nós queremos falar de decadência, nós usamos a expressão uma Babilônia, não é? Vem daí. A cabeça de ouro. E o rei está escutando isso e diz, imagine, eu sou a cabeça de ouro. Mas, infelizmente, o sonho não acabava na cabeça de ouro. E Daniel diz ao rei, o sonho continua. E ele continuou explicando. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Da mesma maneira que a prata é inferior ao ouro, Daniel diz que Babilônia seria derrotada por um império, mas que esse império nunca teria o poder de Babilônia. E quem derrotou os babilônios? Alguém sabe? Médio-Pérsia. Mais tarde no livro, Daniel chama por nome os Medo-Persas. Os livros históricos dizem que o reino da Médio-Pérsia se tornou famoso por receber impostos, sabe em que metal? Em prata. E da mesma maneira que a prata é inferior ao ouro, este reino dos Medo-Persas nunca atingiu o poder da Babilônia. Mas não importa. Não importa que eles não eram tão poderosos como a Babilônia, não importa que eles não tinham os recursos financeiros da Babilônia, não importa que eles não tinham o exército tão poderoso como o da Babilônia, não importa, porque Deus decidiu que Babilônia ia cair, e no dia que Deus decidiu que Babilônia ia cair, Babilônia caiu. Não importava que outro reino era inferior, porque Deus é que está encaminhando as coisas. A história do mundo vai de acordo com onde Deus encaminha as coisas. E o sonho continua. E diz que o reino da Médio-Pérsia caiu em 331 a.C. E Daniel sabia antecipadamente. Verso 39. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Qual é o império que derrotou os Medo-Persas na batalha de Arbela em 331. Foi a Grécia, o Alexandre o Grande, os gregos. Ele conquistou o mundo mais rápido do que qualquer antes dele. A história nos diz que Alexandre conseguiu conquistar 2 milhões de milhas quadradas, não sei quanto isso é em quilômetros. Vocês fazem um cálculo depois com a calculadora. 2 milhões de milhas quadradas de território, 20 milhões de sujeitos. 20 milhões de pessoas em 2 milhões de milhas quadradas em 4 anos, mais ou menos. A história diz que Alexandre tinha mais ou menos 32 anos de idade quando ele tinha conquistado o mundo inteiro. Eles dizem que ele foi um dos maiores gênios militares. A estratégia dele. Poderoso, forte, sábio. E eles dominaram o mundo durante um período, de acordo com Deus disse. Mas a Grécia não ia durar para sempre. A Bíblia diz que depois da Grécia viria outro reino. Daniel continua interpretando o sonho. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim, ele esmiuçará e fará em pedaços. Os gregos duraram até quando? De acordo com a história, Alexandre conseguiu dominar o mundo, mas não conseguiu dominar a si mesmo, a si próprio. A história diz que ele bebeu demasiadamente e, a certo ponto,
o seu estilo de vida causou que ele morresse prematuramente. Depois dele morrer, houve um pouquinho de luta lá para controlar o seu império, foi dividido entre 4 generais, e em 168 antes de Cristo, outro reino apareceu e acabou com os gregos. Quem é que foram? Roma, os romanos. O império que dominava o mundo quando Jesus veio a primeira vez. O império de ferro de Roma, esmiuçando o mundo inteiro. Os romanos tiveram um impacto profundo no mundo. Nós hoje falamos e pensamos muito como os romanos. Eles tiveram uma parte importante em moldar, né, como nós pensamos hoje, como nós falamos. Edward Gibbons, o grande historiador dos anos 1700, disse o seguinte do Império Romano. Ele disse: as imagens de ouro, prata ou bronze podiam servir para representar as nações, os seus reis, que foram sucessivamente derrubadas pela monarquia de quê? De ferro de Roma. Aconteceu exatamente da maneira que Deus disse que ia acontecer. Deus tinha a história já tudo planejado, desde o princípio. E tudo decorreu de acordo com a maneira que Deus tinha dito. Da maneira que Nabucodonosor viu em seu sonho e da maneira que como Daniel interpretou o seu sonho. E a Bíblia continua, e nós sabemos pela história que chegou a um ponto que Roma também perdeu o apoio de Deus e o Império Romano também quebrou. Daniel continua, verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, este será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Nabucodonosor, disse o rei, disse Daniel, majestade, o quarto império, as pernas de ferro, vai quebrar em pedaços. Enquanto alguns pedaços permanecerão fortes como o Império Romano, outros pedaços serão fracos. E eles nunca vão se misturar, do jeito que o barro e o ferro não se ligam uns aos outros. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que visto o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas leem comigo? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com um barro. Agora, essa é uma pergunta muito difícil para vocês. Se você não teve um acidente, quantos dedos nos pés vocês têm em total? Se teve um acidente, pode ser que é diferente, mas se não teve um acidente, quantos dedos dos pés vocês têm? 10, aqui na Europa é mesmo, né? No Canadá também é 10. 10 dedos dos pés. A estátua tinha 2 pés com 10 dedos. 10 tribos. O Império Romano, a história nos diz, foi dividida, imaginem quantas partes? 10 partes. 10 tribos dividiram o que um dia era o Império Romano, incluindo os suevos que ocuparam onde? Aqui, Portugal. E assim foi. Exatamente do jeito que a Bíblia diz. E continua até hoje. A mão de Deus tem levado a história de acordo a direção que Deus quer. A Bíblia diz que eles vão tentar se unir através de casamento, e nós visitarmos estes castelos e palácios, estas obras da história aqui em Portugal, dá para perceber isso, né? Eu estava vendo um programa no outro dia agora na televisão, tem um programa que passa aqui em Portugal, nem sei, eu acho que o senhor se chama Dr. Saraiva, não sei exatamente, um historiador, né? Excelente aquele programa, passa lá na RTP Internacional. Ele estava falando da Catarina de Portugal, que foi rainha da Inglaterra. Verdade, né? Eu não sabia.
Então você vê que exatamente Daniel falou, né? Que as famílias reais, eles vão tentar trazer essa união, né? Através de casamento, mas funcionou? Não. Não funcionou. Eles dizem que a rainha Vitória, que é considerada a primeira rainha do Canadá, eles chamavam ela de a avó da Europa, porque ela tinha parentes em todos os países. Por quê? Porque as famílias reais tentavam se casar, filho daqui com filho ali, para ver se isso trazia aquela união que a Bíblia diz, eles não vão se ligar. Vocês podem se casar, mas eles não vão se ligar, porque o barro não se liga com o ferro, do jeito que a Bíblia diz. O rei do sol, o santo imperador romano, rei Carlos V, ele quase conseguiu. A história diz que ele é um homem muito, muito forte, muito valente. Eu li, não sei se é, mas eu li na história, que em uma batalha, 9 cavalos que ele estava montado morreram. E ele continuou essa batalha. O cavalo morria, ele pulava, pegava outro e continuava. 9 vezes em uma batalha só. Ele quase conseguiu. Ele quase conseguiu trazer toda a Europa, fazer aquilo que Deus disse nunca mais seria feito. Mas quando chegou naquela hora, ele não conseguiu. A lógica humana dizia que ele tinha que conseguir, mas não conseguiu. O rei Luís XIV, rei da França, ele tentou, ele chegou muito próximo a conquistar toda a Europa. Ele apenas enfrentou um obstáculo. O obstáculo era que a Bíblia diz que eles não se misturam uns aos outros, não se ligarão. Eles dizem que Luís XIV, a história diz que ele é responsável por diminuir a altura média dos franceses em 5 centímetros. Por quê? Porque nas guerras ele trazia todos os franceses, os mais altos, os mais fortes. Eles foram massacrados. Então, os franceses mais altos e mais fortes foram massacrados nessas guerras. E como resultado, hoje, os franceses são, em média, 5 centímetros mais baixos do que deviam ser, por causa dele. Eu não sei se é verdade, mas a história diz isso, né? Napoleão, 1804, o imperador. Napoleão, arrogante Napoleão, né? Ele tinha tudo para conquistar a Europa. A lógica dizia, a estratégia militar dizia, ele devia conseguir. Mas nós sabemos que Napoleão enfrentou o Duke of Wellington na Batalha de Waterloo. E ele foi derrotado. Lá em Waterloo. Não existe lógica porque Napoleão não devia ter vencido, mas ele não venceu. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas nações não se unirão. Eles não vão se ligar. Deus está proibindo que o Império Romano seja reunificado. Depois de Napoleão não foi o último a tentar, Kaiser Wilhelm tentou. Os ingleses estavam desesperados, precisando da ajuda dos americanos. E eles mandaram notícia para o presidente americano Woodrow Wilson, pedindo ajuda do exército norte-americano. E o presidente Woodrow Wilson escreveu de volta dizendo, não é a nossa guerra, nós nos interessamos. A América não ia se unir às forças aliadas na Primeira Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? A história diz que os britânicos interceptaram um telegrama que ia da Alemanha para o México. Os alemães estavam pedindo aos mexicanos para invadir os Estados Unidos por Texas, para que os americanos se preocupassem tanto com a invasão dos mexicanos que eles não iam mandar o exército deles do outro lado do Atlântico para a batalha na Europa. Os britânicos interceptaram esse telegrama, leram o telegrama e mandaram notícia para o presidente Woodrow Wilson.
Quando Woodrow Wilson soube o que os alemães estavam tentando agitar os mexicanos a fazer, ele mandou as forças americanas para se unir às forças aliadas na Europa para derrotar o Kaiser. Será que foi por acaso que os britânicos conseguiram encontrar, interceptar o famoso telegrama Zimmermann? Não foi por acaso, porque Deus guia a história para onde Deus acha que a história deve ir. Havia um soldado no exército do Kaiser. Ele disse, ninguém conseguiu, nem Napoleão conseguiu, mas eu vou conseguir. Eu vou estabelecer um reino que vai durar durante 1000 anos. O seu nome, Adolf Hitler. Ele disse, Napoleão não conseguiu, mas eu vou conseguir. A história diz, nós não sabemos se é verdade, mas a história diz que havia uma jovem cristã que trabalhava junto de Hitler. E um dia ela se aproximou de Hitler com a sua Bíblia aberta e mostrou os versículos que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 2. A história diz que Hitler ficou enlouquecido com isso. Ele se colocou de pé, ele se levantou da mesa, bateu o pé e escreveu as seguintes palavras: ao meu povo, não necessitamos de nada que venha de Deus, não lhe devemos pedir nada, exceto que nos deixe a sós. Queremos lutar a nossa própria guerra com as nossas próprias armas, queremos alcançar a nossa vitória sem a ajuda de Deus. Que vitória! A história nos diz que Adolf Hitler acabou se suicidando lá em Berlim. Hitler não foi o último. Outros vão tentar. No dia 9 de dezembro de 1989, a barreira que dividia o mundo em duas partes, né? Ocidental e comunista, derrubou, caiu. Outras tentativas têm sido feitas, mas a Bíblia diz que haverá apenas o próximo reino que vem, é o reino que vai ser estabelecido para sempre. Que essas nações vão permanecer separadas até que a pedra venha derrubar a estátua. O que significa essa pedra? Daniel 2:44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que o quê? Não será jamais destruído. Este reino não passará ao outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para quanto tempo? Para sempre. Oh, rei Nabucodonosor, Daniel disse, você viu o que vai acontecer? O teu império, Babilônia, vai estar aí, e depois vão vir 3. Babilônia vai cair e vão vir 3 reinos depois. E depois o Deus do céu, vai vir um período onde haverá vários reis separados, e depois o Deus do céu vai estabelecer um reino que vai durar para sempre. O que significa essa profecia para nós hoje? Essa profecia para mim significa o que eu falei lá no começo. E eu sentei com John, e eu cheguei a este ponto com John, o eletricista, lá em minha casa, sentado na minha cozinha. E eu disse, John, essa é a razão pela qual eu acredito que Deus está em controle. Porque tudo aconteceu da maneira que Deus disse que ia acontecer. Todos os detalhes se encaixaram perfeitamente. Babilônia caiu, veio a Medo-Pérsia, caiu, veio a Grécia, caiu, veio a Roma, caiu, dividida em 10 partes. Tudo aconteceu, João, tudo aconteceu da maneira que Deus disse. Será que tudo na profecia aconteceu? Deus não se errou em nenhum detalhe da história. Será que Ele se errou no fato que Jesus vai voltar? Eu acredito que não. Vocês percebem, hoje nós estamos vivendo naquele período daqueles 10 reinos, daqueles dedos dos pés.
O próximo acontecimento na história do mundo é que Jesus Cristo vai voltar em toda a sua glória para estabelecer o seu reino, que durará para quanto tempo? Para sempre. Vejam São Mateus, capítulo 25, verso 31. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará um dia. Todos os detalhes da profecia se encaixaram perfeitamente e eu acredito que esse também vai. Jesus vai voltar, Ele vai estabelecer o seu reino que vai durar para todo sempre. Chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito, da série Contagem Decrescente para a Vida. Mas antes de dizer adeus, eu gostaria de convidá-lo a visitar o nosso website www.estaescrito.ca e entrar em contato conosco, bem daqui do Templo de Évora até a próxima semana. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.